Então, já comecei a gravar. Então, essa aula é a nossa última aula. Eu vou fazer, então, uma revisão bem rápida assim, dos conceitos principais que a gente viu nessa última parte do curso. E separei uns exercícios, uns problemas para a gente resolver, que acho que pegam nas partes principais que eu vou também cobrar na prova. Então, eu vou fazer uma revisão rápida e eu falo para vocês quais os problemas que eu gostaria de resolver. Se vocês tiverem alguma outra sugestão, a gente também pode fazer. Então, deixa eu começar aqui com a tela. Vamos lá. Então, as coisas que eu acho que são assim, fundamentais de vocês absorverem nessa parte final do curso, que vai ser a base para a gente começar o curso de quântica no semestre que vem, é essa parte de potenciais unidimensionais. Então, é bem importante vocês terem bastante familiaridade, bastante traquejo para resolver esses problemas de potenciais do tipo barreira ou do tipo poço de potencial e até a parte de resolver o oscilador harmônico, né? Aquela solução por série, entender todos os problemas que existem dessas divergências da função de onda, né? Então, em problemas de uma dimensão, a gente tem que escolher soluções apropriadas nas regiões classicamente proibidas, e no oscilador harmônico é semelhante, né? A solução tem essa tendência de divergir, a gente tem que impedir essa divergência, e daí seguem as regras de quantização. Então, deixa eu fazer um resumo aqui, bem assim, rápido, do que a gente viu nessa parte. Então, primeiro, tá? A primeira coisa fundamental em toda essa história é a partícula livre, né? E todos esses problemas de poço de potencial que é constante por partes acaba recaindo na partícula livre. Então, aqui a gente tem duas soluções independentes da equação de Schrödinger, E a IKX e a menos IKX. Essa solução representa, então, uma onda vindo para a direita, essa daqui uma onda indo para a esquerda. Deixa eu ver minha sequência aqui. Em seguida, a gente viu problemas de barreiras de potencial. Então, aí tem dois tipos de barreiras que a gente viu até agora. Uma é o potencial de Grau. Então, você tem um potencial V de x, que é constante por partes, e só tem duas partes, né? Ou ele é zero, ou ele é V0 para cá. Então, a gente tem duas situações importantes nesse tipo de problema, dependendo do valor da energia. Então, se a gente tem aqui, vamos fazer aqui embaixo, E maior do que V0, então nós estamos nessa região de cima, o que acontece é que você tem um feixe de partículas que vem, interage com a barreira e pode ser refletido, e uma parte do feixe que passa para o lado de lá. Então, desse lado do potencial, a gente tem uma combinação de ondas incidente e refletida, onde esse K eu já escrevo já, é raiz de 2m sobre H cortado, e do lado de cá a gente tem uma parte que passa para o outro lado da barreira, sempre para a direita, não tem nada voltando, com um coeficiente μ diferente, porque aqui o potencial é constante, mas diferente de zero. Então a gente tem o K, raiz de 2m sobre H cortado, aqui a gente tem o μ, que é raiz de 2m e menos V0, sobre H cortado. E a gente define, então,
o coeficiente de transmissão e de reflexão desse feixe incidente. E aqui é importante a gente sempre lembrar que o coeficiente de transmissão, né, o que tem que ser conservado aqui é o fluxo de partículas. Então, o fluxo de partículas incidente deve ser igual ao fluxo transmitido mais o fluxo refletido. Então, o fluxo transmitido, ele depende das velocidades, né? Então, ele vai ser μ módulo de C ao quadrado dividido por K módulo de A ao quadrado. Então, é a velocidade vezes a densidade. A velocidade é H cortado μ sobre M. Aqui vai ser H cortado K sobre M. O H cortado e o M cancelam. Então, aparece essa razão, a razão entre as velocidades dos dois lados entra aqui. O coeficiente de reflexão, como a gente está do mesmo lado, né, a velocidade tanto na ida quanto na volta é igual, é simplesmente B ao quadrado sobre A ao quadrado, e T mais R igual a 1. Se a gente não coloca essa razão de velocidades, a gente não consegue essa conservação do fluxo. Então, é importante não esquecer que a gente tem essa correção, né, de velocidades para que a gente conserve o fluxo. Eu vou fazer um exemplo disso hoje. O segundo problema de barreiras que a gente viu... bom, desculpa, deixa eu voltar só um pouco aqui. Eu esqueci de falar. Quando E menor que V0, então é a outra situação importante. Então, do lado esquerdo não muda nada, você continua tendo um feixe vindo e um feixe voltando com frequência K, mas aqui dentro, do lado direito, a gente tem que tomar cuidado com a divergência da função de onda, e agora a gente tem que pegar a solução menos kx, né? A solução positiva também satisfaz a equação de Schrödinger, mas ela diverge, e o k agora é raiz 2m V0 menos m. Certo? Então, nesse caso, a gente mata o coeficiente D porque não tem feixe vindo da direita. Aqui, a gente mataria o coeficiente D e a kx para evitar a divergência da função de onda. Segundo problema de barreira que a gente viu foi o problema mais chato de resolver, mas mais interessante, que é a barreira de potencial finita. Então, ela tem uma largura A, uma altura V0, e aqui a gente também tem feixe vindo, feixe voltando, e aqui a gente tem um feixe transmitido. Então, o que é importante ressaltar aqui é que quando a energia... então, nessas regiões, as soluções são, vamos escrever aqui, vão ser desse tipo, EIKX mais B, EA menos IKX. Aqui eu vou ter um C e aí kx, certo? A solução é livre novamente, só tem feixe indo. E aqui nessa região do meio, se a gente tem energia maior que V0, eu vou ter contribuições, vou chamar de K barra, do tipo E aí K barra X, E aí menos I K barra X. O K barra é raiz de E menos V0. E se é menor que V0, a gente também tem as duas contribuições, porque o poço é finito. Então, não tem problema, o x nunca vai para infinito, só que nunca diverge. Então, nesse caso de poço finito, a gente tem que tomar cuidado para levar em conta tudo que é necessário. Aqui o coeficiente de transmissão vai ser simplesmente módulo de C2 sobre módulo de A2, porque as velocidades na região de transmissão e incidência são iguais. Certo? Então, outro tipo de problema que a gente viu foi o problema de, deixa eu voltar, de poço de potencial. Eu pulei uma folha em branco. Então, a gente tem agora poço de potencial. E a gente viu um problema de poço finito de potencial. Então, a gente coloca aqui o zero, V de x. Então, essa altura é V0.
Então, no problema de poço, o que é importante a gente lembrar? Primeiro, que se E menor que V0, eu tenho estados ligados, né? Estados com energia quantizada que vão acontecer aqui dentro. Quando E é maior que V0, a gente tem o que a gente chama de problema de espalhamento, né? São problemas onde as energias são contínuas e a gente tem que pensar, então, em feixes de partículas que vão de um lado para o outro. Então, aqui a gente tem energia contínua, né? Problema classicamente não limitado, energia discreta, quando o problema é classicamente limitado. Então, novamente, E menor que V0, a gente tem que tomar cuidado que as soluções aqui desse lado têm que ser da forma que decai, e do lado de cá, como x é negativo, tem que ser E a mais kx. Aqui dentro vão ter as duas combinações. Deixa eu ver. Isso. E, finalmente, a gente viu, para terminar essa revisão... bom, todo esse problema, eu devia ter falado isso, vamos fazer aqui para a gente comentar. Por exemplo, no caso E menor que V0, vamos escrever aqui a forma da solução. Então, para x menor, vamos chamar aqui de A sobre 2, menos A sobre 2. Então, para x menor que menos A sobre 2, a solução tem que ser da forma E a capa x. Aqui no meio pode ter as duas combinações de ondas livres. E do lado direito, E a menos capa x. Então, a gente constrói a solução nesses problemas por partes, né? O potencial constante por partes, a gente constrói a solução desse jeito, e o importante é a gente impor, então, continuidade de φ e φ' de x nas fronteiras. Tá? Então, nesse caso, I menos A sobre 2 e A sobre 2. No caso dos estados serem discretos, energia discreta, estado ligado, que a gente chama, a função de onda pode ser normalizada. Então, a gente pode normalizar a função de onda. Nos estados de espalhamento, não tem como normalizar, e a gente tem que dar essa interpretação de feixe de partículas sendo emitido, refletido e transmitido. E, finalmente, a gente viu, então, o problema do oscilador harmônico. E aqui nós resolvemos a equação de Schrödinger fazendo uma série de transformações. Nós fizemos primeiro uma reescala da variável x, definimos uma variável ρ, onde a equação fica mais simples. Depois nós separamos a função de onda num comportamento exponencial assintótico, e numa parte que deveria ser bem comportada, resolve a equação de ρ por série de Frobenius, e mostra que essa série tem um comportamento assintótico do tipo exponencial de ρ ao quadrado, o que faria a solução divergir. Então, a gente tem que truncar a série, e isso dá origem aos níveis de energia quantizados. Então, só para aquelas energias onde a série é truncada, a solução é bem comportada, e são essas as soluções fisicamente então aceitáveis. Finalmente, eu não vou cobrar na prova, mas nós resolvemos também o problema do átomo de hidrogênio. Tá? Que é um problema mais complicado, que a gente tem que separar a solução uma parte radial e uma parte angular.
né, resolver a equação radial por série, da mesma forma que a gente viu o oscilador harmônico, e a parte angular tem a ver com essas funções especiais dos harmônicos esféricos. Então, isso aqui é o conjunto dessa último bloco. Eu gostaria que vocês saíssem daqui tendo essa noção de potenciais constantes por parte bem fixa, tá? Porque isso aqui é importante, tem esses fenômenos todos de tunelamento, de reflexão, esse problema da finitude da função de onda que a gente tem que impor para que a solução seja fisicamente aceitável, e tudo isso tem a ver, então, com a quantização dos níveis de energia. Então, tá. Então, o que eu pensei para a aula de hoje foi resolver, então, os seguintes problemas para a gente aquecer um pouquinho isso daqui. Então, deixa eu ver aqui o que eu planejei. Então, primeiro, eu tenho o problema 17 desse capítulo, que esse capítulo é o capítulo 6, né, do livro, eu acho. Problema 17. O que mais? Tem o problema, deixa eu ver se é esse aqui, o problema 18. Então, o problema 17 é um problema de poço de potencial, tá? E é um problema que tem a ver com um coeficiente de transmissão, eu já vou explicar. O problema 18, que é um problema interessante, que é um problema também de poço, mas é um poço assimétrico, é um poço dessa forma. E um outro problema que eu gostaria de discutir com vocês, que eu acho que eu não tenho certeza se tem no livro ou não, é o problema de um potencial dessa forma aqui. Ele é infinito para x menor do que zero, ele é zero entre x, 0 e a, e é V0 daqui para frente. Então, esse aqui é um problema legal também de resolver, tem uns detalhes interessantes. E, finalmente, um problema de oscilador harmônico bastante simples, que é verificar que uma certa função de onda, que tem essa forma, satisfaz a equação de Schrödinger e determinar qual é o nível de energia associado a ela. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa que vocês queiram acrescentar aqui? Eu não sei se nem se vai dar tempo de fazer tudo isso, que esses problemas são meio longos. Então tá. Então vamos começar? Fiquem à vontade, então, para me interromper, para falar qualquer coisa. Vocês têm alguma preferência entre esses 4 problemas aqui? Vocês querem que eu comece por algum deles em particular? Ou posso seguir na sequência? Acho que pelo mais simples até o mais complexo, assim, em termos de resolução. Tá bom. Beleza, vamos ver. Acho que esse 17 é razoavelmente simples, dá para a gente fazer. Então, o problema 17 é o seguinte, deixa eu ler o problema aqui para vocês, para a gente poder ver qual que ele é. Então, ele é esse aqui, ó. A gente tem um átomo de Krypton, ele exerce um potencial atrativo que pode ser aproximado por um poço quadrado de potencial cujo raio é 4 vezes 10 a menos 10 metros. Certo? Então, os experimentos mostram que um elétron incidindo com energia de 0,7 eletronvolts sobre esse átomo, ele pode passar pelo átomo sem ser refletido. Ele tem uma transmissão perfeita através desse átomo, que tem esse efeito conhecido como efeito Ramsauer. Então, ele pede então, para tentar determinar a profundidade desse poço de potencial do átomo. Tá?
Então, raio de 4, 10 a menos 10, energia de 0,7 eletronvolts. Então, vamos voltar lá para a lousa. Então, o problema então é esse aqui. Eu tenho um posto de potencial. Eu tenho que, quando um elétron incide com energia 0,7 eletronvolts nesse poço, ele passa com transmissão completa. Então tá, sem transmissão num poço de barreira de potencial, calcular isso aqui é um dos problemas do livro. Ele pode ser calculado usando a mesma técnica que a gente calculou para a barreira de potencial, é a mesma álgebra, e a gente obtém o seguinte resultado. Deixa eu copiar aqui para vocês. Ele é o seguinte. O T é igual a 1 mais seno ao quadrado de Ka dividido por 4 E sobre V0 E sobre V0 menos 1. Nessa notação aqui desse, isso aqui é menos 1. Então, nesse cálculo aqui, o que nós fizemos foi o seguinte, nós colocamos o posto de potencial aqui. Ó. Então, isso aqui é 0, isso aqui é V0, essa altura aqui é V0, a partícula tem energia, né, para que seja um problema de espalhamento, a energia tem que ser acima de V0. Então, esse E é maior que V0. E o K é raiz de 2NE sobre H cortado. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui. Então, primeiro, o problema diz que a transmissão é perfeita, T igual a 1. T igual a 1, quando são aquelas ressonâncias do coeficiente de transmissão, ocorre quando Ka é igual a NP. Né? Porque aí o seno é 0 e a transmissão é 1. Então, são essas ressonâncias que são bem comuns em problemas de espalhamento. Então, é essa condição que a gente tem que aplicar para tentar descobrir aqui esse problema. Então, primeiro, o raio do potencial é 4, 10 a menos 10 metros. Então, o diâmetro desse poço, a extensão do poço, é o dobro. Certo? Quem está pensando no átomo, né, como um cara em uma dimensão, então esse aqui é o raio, a partícula vem, e o que ela sente é um poço que tem o diâmetro do potencial. Tem que usar como tamanho do potencial isso aqui. Segunda coisa importante, 0,7 eletronvolts é essa distância aqui. Ó. Eu vou chamar de um E torto. Na nossa notação, esse E torto, que é a energia do elétron incidente, é essa altura aqui, tá? Que é E menos E0. Para nós, nesse cálculo, a gente começa a contar a energia aqui de baixo. Então, E é tudo isso, esse pedacinho aqui, que é a energia livre do elétron, é E menos E0. Tá? Então, aquele 0,7 eletronvolts é só a parte acima do potencial, que é E menos V0 nessa notação aqui. Então, o K, que a gente vai ter que substituir para ver a ressonância, é raiz de 2M, epsilon mais E0. Tá? É a altura completa, que esse E é toda essa altura aqui. Então, é o epsilon mais o V0. Certo? E a nossa condição de ressonância é, então, Ka igual a NP. Eu vou levar ao quadrado para ficar mais fácil. Então, 2M E mais V0 sobre H2. Isso é o K2. Vezes eu vou chamar então de D, né? D2, que é esse diâmetro aqui. D2 tem que ser igual a N2 π2. Então, a gente conhece o D, conhece o epsilon, que é o 0,7 eletronvolts, a gente quer determinar
esse V0 para algum valor de n, certo? Então, eu vou passar esses caras para o lado de cá, vai ficar H2P2N2 sobre 2mD2 igual a E mais E0. Isso aqui é H2N2P2 sobre 2mD2. E, portanto, a profundidade do poço é esse cara menos o V0. Eu vou escrever assim, ó. N2 menos o E. Então, essa constante toda aqui a gente pode calcular. Então, H, vamos fazer a conta, acho que vale a pena, não é tão difícil. O H é 10 o H cortado é 10 a menos 34. Eu vou fazer aproximadamente. Então, H ao quadrado é menos 68. Π ao quadrado é perto de 10. A massa do elétron é 10 a menos 30, mais ou menos. Então, tem 2, 10 a menos 30. E D ao quadrado. D é 16, 8, 10 a menos 10. Então, 8 vezes 8, 64. 10 a menos 20. Tá, vamos calcular só esse coeficiente aqui. Vamos chamar isso aqui de A. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho menos 50, sobe como mais 50, tem esse 10, então é 51. Então, isso aqui fica menos 17. Certo? E aqui embaixo eu tenho 128, 64. Então, 128 é 1,28 e eu ponho aqui 10 a menos 19. Certo? Então, isso aqui está em joules. Vamos transformar isso aqui para eletronvolts. A gente tem que dividir por 1,6, 10 a menos 19. Então, vai ficar 1,6, 1,28, 10 a menos 9 cancela, isso aqui dá em eletronvolts. Então, quanto é que dá isso aqui? Deixa eu pegar uma calculadora. 1,6 vezes 1,3, se eu fazer rapidinho aqui. 1,6... 1,3 dá 2,08 dividido por 2,5. Então, isso aqui é aproximadamente meio eletronvolt. Então, a conta que a gente tem que fazer é o seguinte, ó, V0 é igual a meio, tudo em eletronvolt agora, meio N2 menos 0,7. Então, você vê, se N for igual a 1, isso aqui não dá certo, porque vai ficar um potencial negativo. V é positivo, né? A profundidade do poço. Então, N igual a 1 não funciona aqui. Eu tenho que ter... A primeira ressonância que vai aparecer nesse problema vai ser com N igual a 2. Então, quando N igual a 2, isso aqui dá 4. 4 vezes meio dá 2. Isso aqui vai ficar, então, 1,3 eletronvolts, que deve ser, então, a profundidade desse poço, para que a gente tenha uma ressonância quando a energia do elétron é 0,7. E essa ressonância, então, vai acontecer no N igual a 2. Tá? Não tem, N igual a 1 não é possível, não tem essa ressonância. Elas começam de N igual a 2 para frente. Tudo bem? Alguma questão, alguma dúvida aqui desse problema? Deixa eu arrumar isso aqui. Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa lista, vamos fazer esse do poço assimétrico, então. Eu não sei se a Joyce chegou a resolver esse problema para vocês ou não.
Então, vamos lá. Problema 18. Então, esse problema é o seguinte. A gente tem um poço de potencial que é assimétrico. Então, a solução geral desse problema é chatinha de fazer, mas o problema pede um caso bem particular, onde a solução fica mais fácil. Então, aqui é 0, aqui é A. Essa altura, então a gente está começando a medir o potencial aqui de baixo. Isso aqui vale 8V0, isso aqui vale 5V0. E a gente tem uma partícula incidente aqui em cima, com energia E igual a 9V0. Tá? Então, ela está com 1V0 só acima dessa parede mais alta aqui. E o que ele pede para calcular é o coeficiente de transmissão. Então, como é que a gente pode estruturar esse problema? Então, primeiro, a gente tem 3 regiões novamente. Então, nessa região aqui, eu vou ter... Então, vamos escrever a função de onda. Eu tenho um expoente que eu vou chamar de K. Nessa região de cima, eu vou chamar o expoente de Mi. E aí, Mx. E na região, na terceira região, x maior do que A, eu vou chamar de K'. Tá, então, lá, x menor que 0, x entre 0 e A, x menor que 0. X maior que A. X maior do que A. Então, quem que é o K? K é raiz de... é a energia aqui, nessa região. Então, a raiz de 2m E, que é 9V0, menos 8V0, que é essa altura aqui, dividido por H cortado. Então, isso aqui vai dar a raiz de 2m V0 sobre H cortado. Esse é o K. O Mi, ele aqui não tem potencial é 0. Então, é simplesmente raiz de 2ME, que é 2ME, que é 9V0 sobre H cortado. Esse 9 eu tiro da raiz, como 3. Raiz de 2MV0 sobre H cortado é o K. E o K' é nessa região, então eu tenho um potencial que vale 5. Então é 2M E menos o V0, que é 5V0, sobre H cortado. 9 menos 5 dá 4. Esse 4 eu tiro da raiz como um 2 e dá 2K. Tá, então o problema é construído para que esses expoentes fiquem mais simples. Então, deixa eu escrever aqui. Então, isso aqui vai ficar A e aí KX, mais B e a menos IKX, F e a menos 3IKX, G e a 3IKX, e aqui C e a 2IKX. Tá? Então, essas coeficientes ficam mais fáceis. Então, vamos impor as condições de continuidade da função e da derivada para descobrir quem são esses caras todos aí. Então, vamos lá. Continuidade em 0. Então, A mais B, tá? Esse cara calculado em 0 tem que ser igual a esse calculado em 0. Igual a F mais G. Continuidade da derivada. Então, ó, quando eu derivar, vai cair um IK menos IK. Quando eu derivar, vai cair menos 3IK mais 3IK. O IK sempre cancela, sempre tem um IK, certo? Então, eu já vou derivar
matar esse IK e calcular no zero. Então, aqui vai ficar A menos B, certo? Por causa do sinal de menos. Aqui vai ficar, vai cair o menos aqui. Eu escolhi colocar o negativo primeiro, mas tanto faz, né? Então, aqui vai cair um menos e vai cair um fator 3. Aí eu mato e cai e calculo no zero. Aqui cai um fator 3. G, mato e cai e calculo no zero. Equações agora em A. Então, continuidade em A. Eu vou ter F e... então, veja só, eu vou calcular em A. Então, vai ficar menos 3IK. Bom, vamos fazer assim, acho que é 3IK mais G e a 3IK igual a C e a 2IK. E, novamente, quando a gente derivar, todos os IKs também cancelam, certo? Então, eu só tenho que manter o fator, que aqui é 3, aqui é 2. Então, aqui vai cair um menos 3, F, e a menos 3IK. Aqui vai cair um 3G, e a 3IK igual a 2C 2IK. Certo? Então, muito bem. O que eu quero? Eu quero coeficiente C, né, para poder calcular a transmissão. Então, vamos ver aqui. Então, dessa equação aqui, eu posso primeiro somar essas duas e me livrar do B. Então, o que vai dar? Vai dar 2A igual a 4G menos 2F. Então, 2A igual a 4G menos 2F. Essa é a primeira equação. Isso. A segunda equação, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou, então, usar essas outras duas agora aqui de baixo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Tá, eu vou deixar o C sozinho aqui. Então, essa primeira equação eu multiplico tudo por E a menos 2IKA. Então, vai ficar F menos 5, G 1IKA. Certo? Então, F E a menos 5IKA mais G E a IKA igual a C. Certo? Então, multipliquei tudo por E a menos 2IKA. Aqui embaixo eu vou multiplicar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar por 2 também, para ficar 2C igual a essa de baixo. Antes de eu mexer, eu vou multiplicar tudo por 2 aqui. 2 e 2. E agora eu vou pegar essa equação de baixo e multiplicar também por E a menos 2IKA. Então vai ficar menos 3F E a menos 5, mais 3G, o expoente 1. Então, menos 3F E a menos 5, mais 3G E a IKA igual a 2C. Deixa eu a minha marca é ruim para escrever aqui. Tá, e agora eu posso, deixa eu só conferir aqui com a minha conta. Isso, agora eu posso subtrair uma equação da outra para me livrar do C. Então, eu vou fazer a de baixo menos a de cima. Tá? Então, aqui vai ficar G E a IKA, fiz essa menos essa. Aqui vai ficar menos 5F E a menos 5IKA igual a zero. Certo? E daqui eu tiro o G. Então, G igual a 5 e a menos 6IK.
vezes o F. Certo? Então, aqui a primeira equação, elimino o G. Deixa eu ver como que eu faço o próximo passo. Isso aqui, como eu eliminei o G, eu vou jogar aqui e resolver o F em função do A. Então, jogo na equação de cima, 2A igual a 4G, 4 vezes 5, 20, E a menos 6IKA, F menos 2F, certo? Então, isso aqui vai dar F, vou botar um 2F em evidência, 10E a menos 6IKA, menos 1. Então, esse 2 mata e eu tiro o F em termos do A. Então, essa é a primeira solução que eu tenho. Então, o F vai ser o A dividido por esse denominador. Eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar isso aqui de D, de denominador, igual esse fator que vai aparecer em todo lugar. Certo? Então, tá aí o F. Jogando o F aqui, eu tiro o G. E o FG fica calculado. Então, vamos dizer, o G, então esse aqui é o F. G vai ficar, eu multiplico isso aqui por 5 com a exponencial. Então, 5E a menos 6IKA dividido por D vezes A. Então, isso aqui é o G. Então, F e G estão calculados em termos de A. Falta agora o A e o B, certo? Então, para tirar o A e o B, eu vou voltar aqui. Olha, eu tenho o F e o G, eu posso calcular o B. Então, o B vai ser F mais G menos A. B igual a F mais G menos A. Então, todo mundo vai ter aquele denominador. Então, o F é um A sobre D. Todo mundo vai ser proporcional a A. Então, vou colocar o A também em evidência aqui. Ó. Então, o F é simplesmente A sobre D entre um 1 aqui. O G é A sobre D vezes 5 exponencial de menos 6. Menos A. Então, como eu coloquei o A em evidência, eu coloquei um D aqui embaixo, eu tenho que somar um D aqui em cima, certo? Então, o D é 10E menos IKA menos 1. Então, menos D é menos 10, E é menos 6 IKA, menos com menos dá mais 1. E aí o B, então, fica 2 menos 5 E aí 2 menos 5 IKA sobre D vezes A. Então, está aqui também o B em termos do A, e só falta o coeficiente C, que é o que a gente precisa, né? Então, o C, finalmente, eu vou tirar de uma dessas equações. Eu posso tirar dessa equação, deixa eu ver qual que eu usei aqui para ficar igual. Essa equação de cima. Ó. Vou pegar essa equação de cima, C igual, então só multiplica por E a menos 2IKA do outro lado. Então, C vai ser F E a menos 5IKA mais G E a IKA. Então, C é F E a menos 5 IKA mais G E a IKA. Vamos só ver se é isso mesmo. E a menos 5 mais E a 1K. Isso. Então, aqui agora substituo o F e o G. Então, lembra que o F é um A sobre D, o G é um A sobre D vezes 5 E a menos 6 IKA. Então, todo mundo aqui vai ter um A sobre D.
O F, então, é simplesmente um A sobre D, então esse exponencial fica aqui. O G era A sobre D, 5e a menos 6. Então, 5 e a menos 6 com 1 fica e a menos 5. Menos 5 e K. Então, isso aqui dá 6, né? A e a menos 5 e K. Deixa eu fazer direito aqui. Menos 5 e K sobre... Deixa eu ver se eu... Isso, tá aí. Tá, então, tá aí todos os coeficientes resolvidos em termos do coeficiente A com o coeficiente de incidência, e agora a gente vai calcular o coeficiente de transmissão. Então, vamos voltar aqui para o problema. Muito bem. Como que eu escrevo o coeficiente de transmissão aqui? Vamos olhar para essa forma aqui. T igual ao quê? Quem fala aí? Fala alguém. Quem que é o T? Vamos lá, pessoal. Em termos dos coeficientes A e B, como que eu escrevo o coeficiente de transmissão? Ó, incidência, né? Aqui eu tenho A indo, B voltando, C vindo para cá. Professor, vai dar só meio vezes A quadrado sobre C quadrado? Então, Porque... isso. Fala. Ou 1/4, na verdade, porque ia ser K quadrado sobre 2K quadrado, né? Vezes A quadrado sobre C quadrado. Então, vamos lá. Então, primeiro, você pegou o ponto importante. O ponto importante, primeiro, é que isso aqui não é simplesmente C quadrado sobre A quadrado. Certo? Por quê? Porque as velocidades são diferentes, né? Na região de incidência e na região transmitida. Então, a gente tem que tomar cuidado com o fluxo. Tem que levar em conta a velocidade. Certo? Então, a velocidade... Então, fluxo é velocidade vezes densidade. Então, qual que é a velocidade na região C? Então, a velocidade aqui H cortado K é o momento. H cortado K sobre N é a velocidade. Então, nessa região, a velocidade, vamos falar, a velocidade na região C aqui, é H cortado, o K nessa região, que é o K', sobre M. Nessa região aqui, a velocidade, eu vou chamar de velocidade A, para B também a reflexão seria igual, é H cortado K sobre M. Então, eu preciso colocar aqui VC e aqui o VA. Os H cortados K cancelam, então, na verdade, o que fica é K' sobre K. Então, VC sobre VA é K' sobre K, e K' sobre K é um fator 2. Então, é um 2 que aparece aqui. Certo? Então, se a gente esquece o fator 2, a gente erra, e é super comum esquecer isso aqui, né? A gente sempre está na cabeça com coeficiente aqui, coeficiente ali, esquece a velocidade. Na maioria dos casos, a velocidade é igual, né? Os potenciais às vezes são simétricos, mas nem sempre a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, transmissão é 2 vezes C2 sobre A2. Então, nesse caso, o coeficiente de transmissão vai ser 2 vezes. Então, C sobre A vai dar, então vai ser o módulo quadrado de C sobre A, que é 6, 5Ka, sobre o denominador. Então, vamos ver quanto que dá isso. Então, essa fase aqui some do módulo quadrado. 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72. E aqui a gente tem que colocar o módulo de D ao quadrado. Então, como D
é um número complexo, vamos calcular o módulo quadrado. Então, D é 10 exponencial de 6 menos 1. Então, vamos colocar aqui módulo de D ao quadrado. D 10 e a menos 6 e Ka menos 1. Então, vamos fazer aqui D de estrela, para a gente não se perder. 10 e a menos 6 e Ka menos 1. 10 e a mais 6 e Ka menos 1. Então, isso aqui é dar, ó, esse com esse dá 100, o exponencial cancela, mais esse com esse dá 1, 101. Os termos cruzados são menos 10 exponencial de 6, menos 10 exponencial de mais 6. Então, a gente divide por 2, multiplica por 2 e tem um cosseno. 101 menos 20 cosseno de 6Ka. Então, finalmente, o coeficiente de transmissão é 72 dividido por 101 menos 20 cosseno de 6Ka. Certo? Então, um probleminha razoavelmente longo, né? Vocês notem que se nós fizéssemos isso aqui com energia qualquer, né? Aqui a gente foi escolhido uma energia bem específica, né? De 9 vezes 0, onde esses coeficientes todos simplificam. Mas a gente poderia resolver isso aqui por uma energia qualquer. Então, a gente teria realmente K, Mi, K'inha, essas relações todas iriam envolver essas razões, né? Esses expoentes não iam se somar tão fácil assim. Seria uma conta maior, mas o jeito de fazer é sempre esse, né? Escreve as 4 equações e dá um jeito de resolver. Resolve tudo em função do A, que é o coeficiente de incidência, a intensidade do feixe incidente, e o resto sai. Tá? Então, sempre muita atenção com essa questão aqui do desnível do potencial. Acontece sempre em potencial do tipo degrau, né? Mas às vezes pode ocorrer nesses postos assimétricos também. Tudo bem, aqui alguma dúvida, alguma questão que vocês tenham aqui na solução? Ok. Então, deixa eu fazer mais um problema que eu acho que é bem interessante e que é o seguinte. Então, ainda um problema de barreira e depois vamos tentar fazer um de oscilador harmônico, só para a gente praticar um pouquinho. Então, o próximo problema é o seguinte. Eu não sei se esse problema tem no livro, mas ele me ocorreu que é um problema meio clássico também, que é o seguinte, é um potencial desse tipo. Então, o potencial é infinito aqui para x menor do que 0, 0 entre 0 e A, e depois ele fica V0. E a questão, então, aqui é calcular, por exemplo, para energia maior que V0, a gente vai ter um problema de espalhamento, né? Estados de espalhamento, estados não ligados, estados que vão e voltam aqui. E para energia menor que V0, a gente pode ter algum tipo de estado ligado nesse problema. Então é o seguinte, eu vou fazer para vocês o caso E maior que V0, e o E menor que V0 fica como exercício para vocês terminarem. Então, o que acontece com esse problema? O que a gente pode ver aqui? Então, a função de onda
a gente continua tendo 3 regiões, né? Mas a região x menor do que zero, como o potencial é infinito, a função de onda tem que ser zero. Então, na verdade, só tem 2 regiões na prática. Deixa eu ver aqui. Então, esse problema, eu não sei se ele tem no livro, é um problema que eu me lembrei dele e é um problema legal. Eu acho que ele não tem no livro, tá? É um problema extra, acho que não é um problema da lista. Então, como é que a gente resolve esse problema? Olha só, eu tenho aqui, então, para x menor do que zero, eu sei que a função de onda tem que ser zero. Tá? Então, eu nem vou levar em conta essa região, mas eu tenho que levar em conta isso na condição de contorno. Então, para x entre 0 e a função de onda tem que ser uma combinação. Então, vamos fazer como a gente faria normalmente esse problema. A gente colocaria aqui uma combinação de e a ikx, e a menos ikx. Na região 3, como eu estou com e maior que v0, eu teria um c e a i mx mais d e a menos i mx. Então, o k raiz de 2me sobre a cortada, mi raiz de 2m e menos v0 sobre a cortada. Quais são as condições de contorno aqui? Deixa eu apagar aqui. Professor, nesse caso, a nossa partícula está saindo do infinito, do potencial infinito e indo para o sistema? Isso, exatamente. A única possibilidade aqui é que a partícula está vindo aqui do mais infinito, né? Então ela vem para cá, interage com o potencial e volta. Tá? Então, se a energia é positiva, não tem mais nada que ela possa fazer. Tá? Ela tem que fazer isso. Isso, exatamente. Então, aqui, isso, vamos lá. Exatamente isso. E as condições de contorno que a gente tem que satisfazer aqui são as seguintes: é que φ de 0 tem que ser 0. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é a continuidade da função em x igual a a. E aí, eu não vou escrever a equação, deixa eu só escrever isso, porque eu vou mudar isso aqui. Então, isso aqui é continuidade de φ em x igual a a e continuidade da derivada em x igual a a. Tá? Então, o fato de eu ter a função de onda 0 em x igual a 0 me permite reescrever isso aqui de uma forma um pouquinho mais prática, que é a seguinte. Em vez de escrever a combinação linear de e a ikx e e a menos ikx, eu podia escrever isso aqui também como uma combinação de seno de kx e cosseno de kx, certo? Eu posso expandir essas exponenciais em seno e cosseno e escrever a combinação em termos de seno e cosseno em vez de exponenciais, que dá na mesma. E se eu fizer isso, se eu optar por escrever isso aqui em termos de seno e cosseno, nessa região, fica mais prático. Vocês vão ver por quê. Então, aqui eu vou manter a exponencial do lado de lá, mas eu vou expandir em seno e cosseno na região entre 0 e a. Quando eu imponho que φ de 0 igual a 0, então tem que ser aqui, né? Porque essa daqui só vale para x maior do que a. Então, φ de 0 igual a 0, então dá seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, sobra b, então φ de 0 é igual a b, como isso tem que ser 0, b igual a 0. E a solução fica um seno, né, que é a coisa que se anula em x igual a 0. Então, nesse tipo de problema, é mais fácil eu escrever a função de onda assim. Ó. Então, φ de x é a seno de kx
se x está entre 0 e a, porque isso aqui já satisfaz a condição de contorno zero automaticamente. Isso vale tanto para i maior que zero quanto para i menor do que zero. E na região x maior do que a, eu posso deixar aqui as exponenciais, não tem muita vantagem em colocar seno e cosseno, mas eu posso também se eu quiser. X maior do que a. Então, com isso, a condição de ser 0 em 0 já está automaticamente satisfeita. E aí eu só tenho que escrever as condições de contorno da função e da derivada em A. Tá? Então, em A, eu tenho que A seno de KA tem que ser igual a EA de EA menos I vezes A. E a derivada, calculada em A, então a derivada de seno é cosseno, cai um K. Tem que ser igual às derivadas aqui. Então, a derivada aqui vai cair um IMI, C, EAI, Mi vezes A. Aqui vai cair um menos, né? D, EA menos I, Mi vezes A. E eu tenho que resolver esse sisteminha aqui. Notem que eu vou fazer o seguinte, em vez de resolver para C e D em função de A, eu vou encontrar A e C em função de D. Por que eu vou fazer isso? Porque justamente alguém comentou, não sei se foi o Joelson, que esse problema representa então uma partícula, o seu feixe de partículas tem que estar vindo aqui da direita, certo? Ele vem daqui, bate e volta. Não tem como o feixe vir da esquerda. Então, o coeficiente, a intensidade do feixe é esse cara aqui, ó. Né? É o feixe que está vindo da esquerda, essa é a intensidade incidente, essa é a intensidade refletida. Tá? Não tem nada transmitido. Né? Então, a gente espera que o coeficiente de reflexão seja igual a 1 nesse caso, porque não tem transmissão, a coisa bate e volta, não tem mais o que acontecer aqui. Tá? Então, é isso que eu vou fazer, vou escrever A e C em termos de D. E o coeficiente de reflexão vai ser módulo de C ao quadrado sobre módulo de D ao quadrado. Certo? O coeficiente de reflexão vai ser isso aqui. E a gente espera que isso aqui seja igual a 1. Muito bem, vamos fazer isso? Então, notem que essa conta aqui sempre aparece C vezes a exponencial, D vezes aquela exponencial. Então, eu vou, para simplificar a conta, eu vou chamar isso aqui de C', o outro de D', e depois a gente substitui de volta o C e o D. D é menos de K. Mini A. É Mi, né? Não é K, é Mi. Então, minhas equações são A seno de KA igual a C' mais D'. E aqui eu tinha feito a derivada, né? Tinha ficado A cosseno de KA igual. Então, veja só, tem um IMI C' menos D'. Então, vou escrever, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, deixa eu ver o que eu vou fazer, eu vou dividir uma equação pela outra para me livrar do A. Tá? E aí eu encontro o C em termos do D e a gente calcula o coeficiente de reflexão. Então, deixa eu ver o que eu fiz aqui que é mais prático. Bom, tanto faz. Eu vou dividir a segunda pela primeira. Tá? Então, vai ficar K cotangente de KA, essa dividido por aquela, igual a IMI, C' menos D', C' mais D'.
isso passa esse cara para o lado de lá e a gente resolve para o D' em termos do C'. Então fica aqui, ó, C' mais D', K cotangente de KA igual I mi C' menos D'. Então vamos passar tudo que é D' para o mesmo lado, C' para o mesmo lado. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Então vou passar C' aqui. K cotangente de KA menos I mi igual, aqui eu vou ficar com menos D', e mi, esse aqui também vai ficar negativo, né? Então vai ficar mais K cotangente de K. Então o D' é igual a, eu vou trocar o sinal aqui, não, bom, tudo bem, deixa assim, deixa o menos aqui. K cotangente de KA menos I mi, K cotangente de KA mais I mi, vezes o C'. E depois eu posso substituir lá e tirar o A se eu quiser. Eu vou me ater mais isso aqui, porque acho que é a parte mais importante. Então, olha só, aqui, deixa eu ver uma coisa. Notem que isso aqui eu posso reescrever ainda, eu vou só reescrever mais uma vez. Cotangente é cosseno sobre seno. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo seno. Então, vai ficar aqui cosseno de KA menos I mi seno de KA. É ruim escrever aqui no fim da lousa. E aqui fica a mesma coisa, K cosseno de KA mais I mi seno de KA vezes o C'. Então, notem que esse número que está aqui, eu vou chamar K cosseno de KA mais I mi seno de KA, ficou ruim aqui, eu vou reescrever. Isso aqui é um número complexo, eu vou chamar de Z. Então, K cosseno de KA mais I mi seno de KA isso é Z. Então, notem que aqui eu tenho Z, o que está em cima é o complexo conjugado do Z, né, que é KA menos I mi seno de KA. Então, o D' é menos Z estrela sobre Z vezes o C'. Z estrela dividido por Z vezes o C'. Então, o coeficiente de reflexão vamos lembrar aqui do problema, é D sobre C, certo? O coeficiente de reflexão é módulo de D sobre C ao quadrado, é o que reflete em relação ao que chegou. Então, desculpa, é C sobre D ao quadrado. Então, o coeficiente de reflexão é C sobre D. Notem que o D' e o C' têm aqueles fatores exponenciais, né, que eu coloquei. Então, o C' é o C vezes E a I mi, o D' é D vezes menos I mi. Então, esse aqui é D E a menos I mi, A. Isso aqui é C E a mais I mi, A. Então, o D é menos Z estrela sobre Z e a 2I mi vezes A. Então, vamos lá. Esse Z eu vou escrever novamente assim. Ó, ele é um número complexo. Eu vou escrever ele como módulo vezes uma fase. Então, o módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Não vou calcular porque a gente vai ver que... Bom, deixa eu escrever aqui. Vai. O R ao quadrado
é K2 cosseno ao quadrado de Ka mais Mi2 seno ao quadrado de Ka. E a tangente de delta é a parte imaginária sobre a parte real. Então, vai ser Mi sobre K, tangente de K. Então, vamos ver quem que é o R. Então, C ao quadrado sobre D ao quadrado, faltou o C aqui. Vai ficar o quadrado desse cara, então o sinal vai embora, esse 2μA vai embora, vai ficar módulo de Z estrela sobre Z ao quadrado. Quem que é o Z estrela? Ele é R e menos I delta. Quem que é o Z? É R e I delta. O R cancela, as fases têm módulo 1. Então, isso aqui de fato, o coeficiente de reflexão de fato é 1. No entanto, o D, né, o coeficiente em si, se eu substituir aqui também o Z e o Z estrela, vamos fazer isso aqui, ó, menos. Então, o Z estrela tem um R e A menos I delta, Z, R e A I delta, e a 2I Mi A vezes C. O R cancela e eu tenho, então, 2I Mi A menos 2I delta vezes C. Então, duas coisas interessantes aqui. Então, primeiro, o coeficiente de reflexão é 1, como deveria ser, e o D, em função do C, é uma fase só. O A eu não calculei, a gente pode substituir lá e calcular, mas eu vou só usar essa solução aqui por enquanto. Então, a função de onda final, ela ficou assim, ó. O A seno de Kx, onde o A a gente tem que determinar em termos do C, e aqui eu tinha C exponencial que vem, D exponencial que volta, certo? E o C eu substituí em termos do D. Né? Então, o C é o contrário, né? É a 2I delta, tem um menos aqui. Menos 2I A. Então, vamos lá. Aqui vai ficar E a I Kx, como é que é? Menos 2IMA mais 2I delta mais, tem um sinal de menos, e a menos I Kx. Essa é a forma da solução. Então, de fato, você vê que a amplitude do coeficiente de reflexão em relação à transmissão é 1, né? Eles são iguais. E se a gente fizer, por exemplo, V0 indo a zero, se a gente sumir com o potencial, o que acontece? O Mi fica igual ao K, e aquele delta, quando o Mi igual a K, isso aqui some, delta fica igual a Ka. Então, esse termo aqui vai matar com esse, né? Mi fica igual a K, isso aqui fica igual a Ka, esses caras cancelam, eu tenho menos E e Kx com mais E a menos e Kx, isso aqui, de novo, é um seno de Kx. Né? A solução fica a solução em uma única região, né? Como se não tivesse potencial, e a solução fica, de fato, seno de Kx. Né? Então, isso aqui, se você tem um potencial que é infinito para x menor que zero, e zero para x maior do que zero, a solução desse problema tem que ser da forma seno de Kx, né? Porque tem que se anular aqui, então vai ter que ser uma função de onda desse tipo. Tá, então,
fica como exercício para vocês resolverem esse problema para energia menor que V0. Então, para energia menor do que V0, você pode usar novamente essa forma do tipo seno, só que aqui nessa região você vai ter uma coisa que decai, né? E a menos kx, põe novamente condição de contorno da derivada, acha uma equação para o estado para energia, então vai ser energia quantizada, vai ser parecido com o problema do poço finito. Tá? Então, eu sugiro que vocês façam esse caso também. Tudo bem? Perguntas? Alguma coisa que não ficou muito clara? Professor, no caso então desse, a gente tem que as exponenciais são reais? No caso Isso. quando a energia é menor do que o E o V0. potencial V0? Isso, exatamente. Vamos fazer aqui só um esquema aqui. Então, se a gente tiver E menor que V0, então a gente está nessa situação aqui, né? Então, aqui vai ter uma coisa que oscila, mas aqui ela tem que decair. Então, a solução vai ter que ser da forma A seno de Kx. E aqui eu tenho que ter uma coisa do termo do tipo B e a menos kx, onde esse k agora é raiz de 2m V0 menos E. Sobre H cortado. Então você vê que só tem duas constantes, né? Porque aqui eu sei que tem que ser um seno, porque ela tem que se anular no x igual a zero, e aqui eu sei que tem que ser uma exponencial decrescente. Então a gente tem, olha só como esse problema é legal de resolver. A gente tem a condição de continuidade de φ, isso vai dar uma relação entre A e B. Eu vou ter a continuidade da derivada, vai dar uma outra relação entre A e B. Além disso, a função de O tem que ser normalizada, né? A gente pode normalizar a função para que a integral dela, de 0 a infinito, tem que ser igual a 1. Então, eu tenho 3 equações e só tenho 2 variáveis livres, que é o A e o B. Dá a impressão que com essas duas eu determino A e B e não sobra espaço para eu normalizar a função. No entanto, não é isso que acontece. O que acontece é que essas condições determinam, por exemplo, B em função do A e determinam uma condição para energia. Isso aqui só tem solução para alguns valores de energia, que vão ser as energias quantizadas. Então, quando vocês escreverem essas duas equações aqui e tentarem resolver, vocês veem que você cai num sistema linear que só tem solução não trivial, tem a solução trivial A igual a B igual a zero. Ela só tem solução não trivial para alguns valores de E, que vão ser os níveis de energia. Tá? Então, façam isso aqui, escrevam essas equações, tentem trabalhar com elas, descobrir quem é o E. Na verdade, vocês vão encontrar uma equação transcendental, né, da mesma forma daquelas que a gente tinha no poço finito, né, que dá para fazer uma solução gráfica. Mas dá para encontrar, então, quais seriam os níveis de energia. Para esses níveis de energia, você tem o B em função do A, e o A você determinaria com a normalização. Então, é um problema bem legal esse daqui para E menor que V0. Tá? Então, tentem resolver. Se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam, me mandem um e-mail que eu ajudo vocês. Tá? Uma pergunta importante aqui é o seguinte: será que, lembra que para o poço de potencial finito, a gente tinha sempre pelo menos um estado ligado aqui. Para qualquer que seja a energia, a profundidade do poço, existe pelo menos um estado ligado. Será que aqui também é verdade? Será que para qualquer profundidade V0 eu encontro pelo menos uma solução dessa equação transcendental que vai dar energia? Isso fica para vocês pensarem aí e tentar responder. Tudo bem?
Então, tá bom. Então, o último... Tudo sim, professor. Então, o último probleminha, então, para a gente fazer, antes de fechar, é o por meio do oscilador harmônico. Ele é simples, mas dá um certo trabalhinho, então é bom a gente tentar fazer uma vez. Que é o seguinte. Imagina que eu dou para vocês, então, é um por meio do oscilador harmônico. Então, eu tenho esse potencial. E o problema é o seguinte, mostre que essa função de onda satisfaz a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico e determine qual que é a energia associada a essa autofunção. Tá? Então, qual que você tem que fazer aqui? Beber uma água. Então, você tem que substituir esse cara nessa equação. M ômega 2 x2 sobre 2 φ. E mostrar que isso aqui dá E vezes φ. E determinar quem que é essa constante que aparece aqui. Então, essa conta tem que ser proporcional ao φ e a constante de proporcionalidade tem que ser energia. Então, vamos fazer esse exercício só para a gente ver o que ele envolve. Então, vamos lá. Vamos calcular a derivada primeira da função de onda. Então, isso aqui vai ser, primeiro eu derivo x, fica a vezes a exponencial. Eu vou escrever todo esse expoente aqui como, só para abreviar, vou escrever como um xi, tá? Só para não ficar escrevendo toda hora essa coisa toda. Então, primeiro eu derivo x, sobra a exponencial, e segundo eu derivo a exponencial. Então, quando eu derivo a exponencial, vai cair um 2 aqui, que mata esse 2, vai cair então menos m ômega x sobre h cortado. Vezes isso tudo. Então, eu já tinha um x aqui, então vai ficar um x2, o a e a exponencial que sobra de novo. Essa derivada primeira. Vamos fazer a derivada segunda. Então, aqui eu só tenho que derivar a exponencial. Então, cai um menos m ômega x sobre h cortado, exponencial, a vezes exponencial. O a vezes exponencial vai aparecer para todo mundo, né? Então, eu vou multiplicar no final todo mundo por a vezes exponencial. Agora, eu derivo aqui, então vai ficar menos 2m ômega x sobre h cortado, a vezes exponencial, que está multiplicando depois. E agora eu derivo o expoente. Então, quando eu derivo o expoente, cai um outro menos m ômega, então vai ficar mais m2 ômega 2 sobre h2, cai um outro x, então vai ficar x ao cubo, a vezes exponencial. Professor, Diga. em todas tem que ter ômega quadrado, não? Então, esse ômega é ômega. O ômega do potencial ele entra ao quadrado, mas na função de onda aqui é só ômega. Ok, obrigado. Eu acho que sim, se eu não errei, eu acho que aqui é só ômega. Se tiver um erro, a gente já vai descobrir. Então, vamos só ver se está certo. Aqui, né, derivo xi, aqui eu derivo esse x, então fica um 2mx. E quando eu derivo aqui, cai um outro m ômega e um outro x. Tá, eu acho que é isso. Então, vamos substituir na equação. Então, eu vou calcular esse lado aqui. Eu tenho que multiplicar tudo isso aqui por menos H2 sobre 2m. Vamos fazer já aqui embaixo. Φ duas linhas. Então, vamos ver o que vai dar. Então, o A exponencial eu vou deixar em evidência do mesmo jeito. Então, aqui vai ficar mais, o M cancela, um H cortado cancela, sobra um H cortado ômega vezes o X.
Aqui também vai ficar mais. O 2M cancela. 1H cortado cancela. Esse termo é igual a esse, né? É um 3, né? É um fator 3. Então vai ficar um 3 aqui na frente. Aqui vai ficar menos, então esse último termo é um menos. O H2 cancela uma massa, então vai ficar uma massa em cima, um ômega 2 em cima, e sobra um 2H cortado, não, 2M, não, só um 2 embaixo. É isso, né? O H2 cancela, assim, sobra um 2 embaixo, fica um x ao cubo, a vezes a exponencial. Então, olha só, a vezes a exponencial junto com um x é o próprio φ. Então, eu vou colocar um x aqui para fora em evidência, e isso aqui vai virar o próprio φ. Então, Professor, aqui vai... Diga. O primeiro termo não teria que ser 3 sobre 2? Vamos ver. Eu acho que sim, né? 3 sobre 2. Isso, obrigado. Tem um 2 aqui do 2M, né? É isso mesmo, obrigado. Então, aqui vai ficar 3H cortado ômega sobre 2. O x eu pus em evidência. Menos M ômega 2 x2 sobre 2. E aqui fica o φ. Então, você vê que esse cara aqui... Então, eu calculei esse pedaço. Quando eu somar com o potencial, eu vou cancelar exatamente esse termo. Apareceu aqui exatamente o menos M ômega 2 x2 sobre 2 que mata isso aqui. Então, o lado direito dessa equação vai sobrar 3H cortado, 3 meio H cortado ômega, vezes φ. Então, isso aqui deve ser, de fato, deu proporcional ao φ. Então, esse 3 meios H cortado ômega é a energia desse estado. Então, se a gente lembrar que para o oscilador harmônico as energias são N mais meio de H cortado ômega, esse estado corresponde, então, ao N igual a 1. Então, esse é o E1. X2. Como é que é? M ômega sobre 2H cortado. O exercício final aqui seria normalizar esse estado. Né? Encontre a constante A, impondo que a integral desse cara é 1. E aí você fica com o estado completo. Então, aqui vão aparecer essas integrais, né? Sempre esse problema de oscilador harmônico, aparece essas integrais. Eu não vou fazer, esse aqui fica como exercício para vocês, mas aparece sempre esse tipo de integral. Eu não tenho mais lousa, só tem 20 lousas aqui. Então, eu vou só escrever aqui no cantinho. Vão sempre aparecer essas integrais desse tipo aqui, ó. E a menos alfa x2. Que é raiz de π sobre alfa. E a integral de potências de x aqui. Em particular, aqui vai aparecer a integral de x2 e a menos alfa x2 dx. Essa daqui dá 1 sobre 2 alfa raiz de π sobre alfa. Então, com essas integrais, a gente dá para fazer isso aqui, normalizar e fechar o problema. Essa daqui é a psi1, é razoavelmente fácil de fazer essa conta. Se a gente tivesse feito a phi2, ela, em vez de ter o termo x, ela tem um termo do tipo x2 menos uma constante. As derivadas ficam bem mais chatas de fazer, tem que fazer com bastante atenção, mas dá certo, né? E vai aparecer aqui os 5 meios em vez do 3 meios. Então, acho que é isso.
Então, na prova, então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vão ter 3 problemas novamente. Vai ter um problema de barreira de potencial, um problema de poço de potencial e um problema tipo oscilador harmônico. Tá? Ou um problema desse tipo aqui, ou alguma coisa que vai ter a ver com aquela relação de recorrência que geram os estados, mas aí eu vou dar as informações que vocês precisam, não vou pedir para vocês deduzirem aquelas coisas todas, talvez peçam uma parte só. E é isso, né? Então, o importante daqui é isso, é entender então que nessa teoria quântica a gente tem esses fenômenos não clássicos, né, que é a penetração dentro de barreiras, regiões classicamente proibidas, transmissão onde não teria transmissão clássica, reflexão onde não teria reflexão clássica. E é importante também lembrar dessa questão que a gente viu logo no começo, que é as ressonâncias. Né? Esses problemas tanto de barreira quanto de poço de potencial, elas apresentam ressonâncias. Né? Existem energias particulares, né? Se a gente calcula que o coeficiente de transmissão em função da energia, né, para esse problema. Então, aqui a energia, vamos olhar nesse esquema, a gente só tem transmissão para energia acima de V0, né, você tem que ter a partícula incidindo aqui, ela apresenta esse tipo de oscilação, né, então tem valores de energia onde a transmissão é 1, né, que são ressonâncias. E a condição de ressonância, curiosamente, é a condição de alto estado de energia dentro do poço infinito. Né? Isso aqui é como se a gente fosse calcular a energia do poço infinito. Então, é como se a onda se encaixasse direitinho ali dentro do poço e aí ela consegue transmitir sem reflexão. Então, esses efeitos de ressonância vão aparecer novamente também quando a gente for estudar espalhamento em quântica 2, né? O último tópico, acho que de quântica 1, na verdade. Algo assim, quântica 1 ou quântica 2 após. Então, acho que é isso. Alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Então tá, então façam a lista, a prova vai ser baseada em lista, nada de muito complicado, mas alguma continha lá vocês vão ter que fazer para, né, se divertir um pouco também. Então tá, depois eu mando um e-mail mais para frente, então, com mais detalhes de como vai ser a prova e a gente faz aquele mesmo esquema, né? Eu entrego a prova para vocês. Eu não sei o que é melhor, se eu entregar a prova no domingo para vocês entregarem na segunda, ou entrego na segunda para vocês devolverem na terça. Não sei o que vocês preferem. Professor, acho que é melhor de segunda para terça. Segunda para terça? Tá bom. Então, tá bom. Então, segunda de manhã eu passo a prova para vocês e vocês têm 24 horas para fazer o mesmo esquema de antes. Tem aula quarta-feira? Eu acho que não, né? Deixa para vocês estudarem. Se vocês quiserem tirar dúvidas, me mande e-mail, ou então, não sei se vocês quiserem marcar alguma coisa para quarta, mas eu acho que é isso, né? É mais vocês trabalharem um pouco agora nesses problemas. Qualquer coisa me escreve, a gente tenta resolver as dúvidas. Vocês ficam com a semana livre aí para estudar. Pode ser? Pode ser então, professor. Obrigado então pela disciplina. Pode ser sim, professor. Até quântica 1. Até mais. Legal, então, gente. Até qualquer coisa me escreve. Então, segunda-feira eu mando a prova para vocês e a gente vai conversando até lá. Beleza? Valeu, professor. Falou.